Bom dia a todos. Estamos sim. Reunião, então, do dia 1º de julho. Discussão de casos de tumores hepáticos e outros casos. Os residentes estão com dificuldade aí de encontrar alguns casos, então eu vou mostrar alguns casos meus que eu apresentei no FERES ano passado, e eles apresentam os outros casos. Bom, era uma aula de várias neoplasias abdominais. Então aqui tem uma tabela enorme aí falando dos principais tumores dependendo do órgão e dependendo da região do abdômen. As principais, né, as mais comuns: neuroblastoma, linfoma, tumores de células germinativas, massas hepáticas, abdomiosarcoma e tumores renais. Então, para vocês darem uma olhada por que eles estão com dificuldade de achar, né? As leucemias e os linfomas são os tumores mais frequentes na infância, né, sem dúvida, e os tumores do sistema nervoso central. Então, isso aí dá mais que 50%. Aí vem todos os outros tipos, né, de câncer. E os tumores hepáticos aqui, malignos, né, principalmente, aqui nessa faixa de 1%. Dentre os tumores sólidos aqui, né, tirando leucemia, aí a gente vê que aumenta um pouquinho, né, a porcentagem de tumores hepáticos. E aí a gente vê linfoma, tumor de Wilms, neuroblastoma, tumores hepáticos aqui fazendo uns 10% também. Então, acho que eu tenho dois casos aqui para mostrar para vocês. Esse caso era um menino de 11 meses, ele tinha febre, dor há um mês, com aumento do volume abdominal há 2 semanas. No ultrassom ele tinha essa massa aqui, ó, heterogênea, com áreas hiperecogênicas e áreas hipo, meio mal delimitada, com fluxo ao Doppler, esquisito, predominantemente periférico. E era uma criança que tinha, no meio do caminho foi feito o diagnóstico de leucemia aguda, com essa massa hepática. Aí ficou a pergunta, né? LMA, ela pode fazer sarcoma granulocítico, que é o famoso cloroma, né? Conhecido popularmente como cloroma, mais do que a LLA. Mas é esquisito, né? Uma criança de 1 mês fazer um cloroma assim já de cara como apresentação inicial de uma LMA. Então veja, esse era o comportamento na tomografia. Numa fase arterial, já tinha um preenchimento aqui de realce. Numa fase portal ia preenchendo mais, né? Numa fase de equilíbrio ia tendendo. Na verdade aqui tem um washout, né? A gente pode considerar que teve um washout, né? Então teve um realce aqui, a tendência a homogeneizar na fase portal, e aqui já limpou, né? Tem umas áreas que ficou mais claras do que o parênquima. E essa cicatriz aqui central que nunca contrastou direito, né? A área central aqui que nunca contrastou direito. Então é um tumor sólido com uma característica meio vascular aí, né? Esquisita para um tumor venoso, mas tem um comportamento de realce que lembra. E a alfa-fetoproteína dessa criança estava de 47 mil. E nessa idade, o normal, a gente tem uma tabela aqui por idades, ó. A alfa-fetoproteína, quando a gente nasce, é normal ser alta, né? Porque ela vem da mãe. Então, veja os valores, né? Então, eles vão caindo, ó. Então, você pegar uma alfa-feto muito alta na primeira semana, não tem problema nenhum, né? Os primeiros meses e tal. Na idade da criança, ela tinha que estar aqui, ó. Então, estava bem alta. E essa criança tinha um hepatoblastoma. Tem poucos casos descritos com essa associação, assim, de leucemia e hepatoblastoma, né? Aí você tem algumas síndromes que podem associar isso e predispor essa combinação. Algumas síndromes que predispõem leucemia, algumas síndromes que predispõem hepatoblastoma, e eventualmente ela se sobrepõe. Mas como a leucemia é o tumor mais comum,
Então, também pode ser uma combinação esporádica aí, né? O leucemia é o mais comum e o hepatoblastoma é o tumor hepático maligno mais comum. Não pode ter sido uma combinação infeliz. Esse outro caso aqui, uma menina de 3 meses e meio, estipação, massa abdominal 1 mês. Hemograma e leuco normais, urina 1 normal. Aí tinha essa baita massa abdominal, que é o primeiro desafio aqui, né? Tem um corte coronal fígado aqui em cima. O primeiro desafio aqui é a localização, né? Onde ela está. Isso aqui eu coloquei gentilmente cedido pelo Dr. Ruben Schoenig, que é lá do AC Camargo. Esse caso veio do AC Camargo como um clube Röntgen para mim. Então veja, os rins estão aqui, as adrenais estão aqui, o pâncreas está aqui. Então, das adrenais, dos rins e do pâncreas não é. Sobrou essa massa aí meio pendurada no fígado. Então considerei que era do fígado. Na fase sem contraste ela tinha umas calcificações um pouco grosseiras e na arterial tinha um realce periférico. Olha esse detalhe aqui, como a aorta nesse nível aqui, ela está bem pequenininha. Ó. Isso é um detalhe que às vezes faz diferença. Na portal ela ia tendendo a preencher, né, mas o enchimento muito demorado, né, mudava um pouco assim da arterial para portal. E alfa-feto alta, 621, alfa-feto alta. Mas lembra, para essa idade, ó, até 398 é normal. Então, mesmo para a idade, ela tá alta, um pouquinho, né? Mas não é diferente daquele primeiro caso, que estava 40 mil para um limite de 8. Aqui está 600 para um limite de 400. Então, a dúvida é, isso é maligno ou é benigno? Então, nessa idade, que ela tem 3 meses e meio, então a gente está falando até os 6 meses de idade. Veja, o hemangioendotelioma, que é benigno, ele é congênito na maioria das vezes e 90% das vezes ele aparece antes dos 6 meses. O hepatoblastoma também é muito mais comum até 2 anos, mas também pode ir até os 5 anos, ali 90%. Então, esses são tumores lá do começo, né? O hemangioendotelioma é o mais comum, benigno, e o hepatoblastoma é o mais comum, maligno. O hemangioendotelioma pode ser multifocal, o hepatoblastoma também pode ser multifocal, mas é mais incomum. O hemangioendotelioma pode se associar a outros hemangiomas pelo corpo. Hepatoblastoma está aqui, hemangioendotelioma assintomático, mas pode existir complicações, né? Por exemplo, quando ele dá sintomas de shunt, né? Ele pode ter insuficiência cardíaca, por puxar o sangue do coração e diminuir, fazer aquele calibre da aorta pequeno que eu mostrei para vocês. O hepatoblastoma em geral não faz isso. A alfa-fetoproteína ajuda? No hemangioendotelioma ela raramente está aumentada, mas ela pode estar. No hepatoblastoma ela na maioria das vezes está aumentada. E a imagem ela é difícil, porque a imagem é mais ou menos parecida, né? O hepatoblastoma tem umas calcificações grosseiras, o hemangioendotelioma umas calcificações salpicadas, ambos têm realce precoce com Achalt, ambos têm associação com síndromes. Então esse era o desafio, né? Qual dos dois é? Escrevam aí o que vocês acham. Qual dos dois vocês acham que é hemangioendotelioma ou hepatoblastoma? Escrevam no chat. Querendo escrever um Gemanjo ali, acho que ele vai escrever hepatoblastemangioelioma, que ele não erra. E põe os dois num nome só. Hepatoendotelioma, né, Breno? Pode escrever todo mundo de uma vez, não precisa esperar o coleguinha escrever, não. Todo mundo escreve, que a gente não precisa ficar todo mundo espera.
Aí, ó, tá vendo? Boa. Então tá ganhando aqui o hemangiotelioma, mas temos alguns candidatos para o hepatoblastoma, né? Vê que é um caso difícil, né? Então veja, deixa eu ver como é que eu continuo aqui. Bom, aí eu coloquei na época da apresentação, eu coloquei fatores que pesam para o lado do hemangiotelioma, fatores que pesam para o lado do hepatoblastoma. Ele tem toda a cara do hemangiotelioma, né, assim, por imagem. Mas ele tem um realce arterial, que o hemangiotelioma pode ter também. Ele tem umas calcificações grosseiras, que é mais para o pesa para o hepatoblastoma, e ele tem essa alfa-fetopositiva, que pesa mais para o hepatoblastoma. Na época, eu não tinha essa tabelinha aqui, né? Que eu fui descobrir depois que ela existe, né? Fui atrás disso. Isso aqui só os oncologistas têm, radiologista não conhece isso aqui. E aí que eu vi que o alfa-feto tem valores, né? Esses valores diferentes aqui. E aí na época eu acho que eu falei que era hepatoblastoma, e eu errei. Errei junto com o pessoal do AC Camargo, que eles erraram também e biopsiaram essa massa. E isso daqui é um hemangiotelioma, apesar do alfa-feto pesar para o hepatoblastoma. Então, não se deixem levar pela alfa-feto. Lembrem que ela tem valores de medidas diferentes para cada idade e que, assim, muito próxima do que deveria ser o normal para a idade, não tem problema, é um pouquinho da variação ali da curva de Gauss, de que essa criança tinha um pouco a mais ainda da mãe. Então, não tem problema. Tá vendo? O intervalo de 95 aqui, ó, vai de 9 a 18 mil, então tá dentro, né, na verdade. Mas isso aqui que é importante, ó, para vocês não se deixarem levar. Saber disso aqui. Né? Então, se você ignorar a alfa-feto, você fica mais com características de hemangiotelioma. Principalmente isso aqui. Olha, isso aqui é um detalhe importantíssimo para vocês lembrarem na vida. Olha a artéria aqui lá em cima da massa, antes de passar pela massa. A aorta. Olha a aorta depois de passar pela massa, como ela está fininha. Ela tá fininha. Isso é muito característico de hemangiotelioma. Ele rouba muito sangue. A aorta. Então aqui a gente tem uma tabela com vários tumores aí pediátricos, que é um artigo da Radiographics, tem um de benigno e tem um de maligno. Como essa aula minha aqui era de neoplasia maligna, eu só pus essa tabela dos malignos. São dois artigos diferentes. Veja, você tem a idade para diferenciar, as características clínicas e os aspectos de imagem. No adulto, em geral, a gente vai direto pelo aspecto de imagem, né? Ah, como é que eu diferencio um do outro? Eu recomendo vocês raciocinarem nessa ordem. Primeiro idade, depois característica clínica, depois aspecto de imagem. Porque a idade já dá uma bela de uma triada, de uma separada do que é o que. Então você já fica com menos cartas na mesa ali, né? Naquele cara a cara da vida. Você já pergunta assim, né? Tem cabelo preto? Pô, você separa metade das outras ali que não tem cabelo preto. Então a idade é o primeiro fator. Características clínicas também ajudam, né? Então, se tem outras síndromes associadas, alfa-feto como tá, e aí você já vai dando aquela diferenciada. E aí depois você vai para os aspectos de imagem com esses detalhes aí que às vezes se sobrepõem, não tem jeito, eles se sobrepõem. E com essa triada prévia te ajuda a chegar num diagnóstico mais provável, né? Principalmente porque alguns, principalmente, por exemplo, diferente hepatoblastoma, você biopsia, hemangiotelioma você não biopsia, não deve biopsiar. Então, algumas condutas, elas têm que vir da gente, da imagem. Então, olha, 6 meses aqui, ó, 6 meses. Hemangiotelioma. A maioria das vezes ele é congênito, presente ao nascimento. Veja a artéria hepática, como ela pode estar aumentada. Olha o fluxo aqui vascular com a diástole alta, resistência baixíssima desse pedaço do fígado. Então tem um aspecto vascular, pode ter shunt. Lembrar de olhar a aorta e alfa-feto normal, dentro daquela tabela que pode te enganar. Hepatoblastoma, 68% até 2 anos, mas 90% até abaixo dos 5 anos. Então, é um maligno mais comum. Em geral, vai estar um pouquinho mais velho que o hemangiotelioma. Mas o aspecto de imagem, ele lembra, vai te enganar, porque ele pode ter realce arterial com a shout, igual o hemangiotelioma pode ter. Pode ter a artéria proeminente, mas, em geral, a aorta não vai estar pequenininha depois. Tá?
a alfa-feto te ajuda. Aí vem tumores aqui abaixo dos 5 anos, ainda entra rabdomiosarcoma, que se eu tiver que destacar uma característica do rabdomiosarcoma é essa. Ele fica no hilo hepático, meio que pegando vias biliares, porque em geral ele pega o centro dele aqui no colédoco. Então, essa característica aqui é a que eu destaco para vocês, a posição. De 6 a 10 anos, o sarcoma embrionário é um tumor mixoide. Então, esse é o destaque da imagem. Você olha no ultrassom, ele parece sólido. Você olha na ressonância, ele parece cístico. Então, um tumor nessa idade, de 6 a 10 anos, que no ultrassom parece sólido, na ressonância e na tomo parece cístico, você vai lembrar do sarcoma embrionário indiferenciado. De 10 a 14 anos entra aqui um quadrinho extra, carcinoma hepatocelular, semelhante ao do adulto, alfa-fetoproteína, positiva. Eu não destaquei nada da imagem, não lembro. Adolescentes, carcinoma fibrolaminar também lembra o do adulto, o carcinoma fibrolaminar, né? Então parece um HCC, só que no fígado normal, né? Então tem cicatriz central sem realce e alfa-feto normal. Então parece um HCC, só que alfa-feto normal é um fígado normal, é semelhante ao que era do adulto. Então, deixa eu ver se tem mais um. Aí tem tumores mais de origem vascular, que esses são os bem difíceis, né? O hemangiosarcoma epitelioide, também em adolescentes, ele em geral é periférico com retração capsular. É o que se destaca da imagem. Periférico com retração capsular. Veja, esse tumor não lembra nada, nem parece nada, nem lembra ninguém. É por isso que eu estou falando, primeiro diferencia pela idade. Depois que você diferenciou pela idade, você vai pelos aspectos clínicos. Isso aqui não lembra nada, não parece ninguém, você não tem reminiscência de nada. Bom, na verdade parece sim, né? É porque é raro. É um hemangioma epitelioide. E o angiosarcoma também, quando esses tumores muito esquisitos, assim, que você está com dificuldade numa criança mais velha, lembrar desses tumores vasculares, angiosarcoma, hemangioma epitelioide, malignos, né? São massas que invadem, tem áreas sólidas císticas. Então, vou recapitular aqui rapidamente. 6 meses, aorta grande antes, pequena depois, com realce parecendo precoce com achaute, com classificações grosseiras e alfa-feto dentro do normal para a idade, hemangiobacterioma. Baixo de 5 anos, hepatoblastoma, sem o detalhe da aorta, e alfa-feto positiva na maioria das vezes. Rabdomiosarcoma no hilo, de menores de 5 anos, de 6 a 10 anos o sarcoma embrionário indiferenciado, sólido no ultrassom, cístico na toma e na ressonância, 10 a 14 anos carcinoma hepatocelular, alfa-feto positiva, e nos adolescentes carcinoma fibrolamelar, que se comporta que nem no adulto, hemangioma, que é periférico com essa retração da cápsula, e angiosarcoma, que é esses tumores sólidos císticos bizarros, que você não parece nada, nem lembra ninguém, lembra desses tumores de origem vascular. Tá aqui distribuído pelas idades. Isso daqui já é tumor de... Isso aqui é linfoma de Burkitt. Beleza, era isso. De fígado era isso. Então, pessoal, como se os meninos não tinham caso e eu já tinha essa aula aqui, eu falei para eles que eu apresentava os casos. Agora eu vou ver se eu consigo passar os casos deles. Eu vou ter que compartilhar aqui com a apresentação do Google Chrome, porque eu não consegui, sei lá, porque eu não consegui abrir. Vocês têm 30 minutos para... Ah, deixa eu só mostrar um negócio aqui. Saiu ontem revisão e comentário, né? Statement and Guidelines. Pediatric Hepatoblastoma
retinoblastoma, hepatocelular carcinoma e outras neoplasias. Consenso de imagens, recomendações do ACR e um LIHADS de pediatria, né, que não é tão estabelecido quanto do adulto. E aqui fala de recomendações, quando você faz ultrassom, né, quando faz a ressonância, as evidências, necessidade de tomo de ressonância, follow-up, recomendações de estadiamento, biópsia. E no site que isso daqui, eu não sei por que não está abrindo, tem um... Vou tentar mais uma vez aqui abrir. Ó, consegui abrir a tabelinha. Da aula dos meninos não, eu vou apresentar ali pelo... compartilhar aqui com vocês. Tem essa tabelinha aqui, que é um resumo, tá bem pequeno, por mais que você aumente, continua pequeno. Que tá na página, mas não tá no artigo. Eu não sei por que não tá no artigo. Uma tabela aqui de realce, né? Então, escala de cinzas, realce arterial precoce, realce arterial tardio, fase portal e fase tardia. Aí o antigo hemangioma, né, do adulto, que o não congênito, que agora não chama mais hemangioma, se chama malformação venosa. O hemangioma clássico, que é o hemangioma infantil, que é o nosso hemangiodotelioma, é a mesma coisa. É congênito hemangioma, hiperplasia nodular focal, o adenoma inflamatório, enfim, gordura, cisto, hepatoblastoma, hepatocarcinoma, fibroanular e metástase. Aqui tem os realces nesse artiguinho. Depois eu mando o link para vocês. Eu só não entendi por que eles fizeram tão pequeno esse negócio. Por mais que você aumente, ele não fica bom, ele perde a definição. Mas ok. A Priscila vai apresentar o artigo, depois a gente combina se ela apresentar esse LIHADS aqui, que é bem legal, saiu ontem. Então, coisa nova. Deixa eu passar aqui o caso dos meninos. Vamos lá. Quem quer ir primeiro? Abrão, Kenzo, Gabi. Tem 30 minutos para os três. Alguém pode se manifestar aí? Então a Gabi que falou primeiro é que vai. Gabi. Vou colocar aqui em modo apresentação. Só que aí não aparece para vocês. Vocês estão vendo o modo apresentação, não? Eu já nem sei onde está mais o... Quando eu abro aqui o negócio some. Tá dando para me ouvir? Tá. Apareceu em modo apresentação quando eu mexi lá? Não. Peraí, deixa eu tirar uma página daqui da outra. E aí a coisa acho que vai. Peraí. Não vai. Aí, apareceu sim.
Agora apareceu. Então vai lá, Gabi. Tá, bom dia, pessoal. Vou trazer o primeiro caso aqui da reunião dos residentes. O meu caso é um paciente de 2 anos, do sexo masculino. Ele tem crises convulsivas esporádicas desde o nascimento e um atraso leve do desenvolvimento neuropsicomotor. De antecedentes pessoais, ele teve uma gestação a termo de 39 semanas, apresentou bridas amnióticas durante a gestação. Ele foi entubado com 5 minutos de vida por insuficiência respiratória, evoluindo com traqueostomia com 1 mês de vida, por atresia de coanas, e tem uma malformação na linha média facial. Então, onde a gente vai colocar esse caso? Crises convulsivas, atraso de desenvolvimento, está indo lá para o sistema nervoso central, teve uma intubação aí que pode ter tido uma isquemia e tem malformação na linha média. Então, eu vou passando, tá, Gabi, para gente, Tá bom. para dar tempo de vocês três apresentarem. Tá bom. Então, que exames que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer o exame da cabeça, né? Como tem 2 anos, vamos ver o que tem aí. Quer falar do laboratório? Exames laboratoriais não tinha nada que chamasse atenção. Aí aqui eu vou passar aqui. Tá. Beleza. E aí o primeiro exame de imagem que ele fez aqui foi a ressonância. Opa, então aí agora dá para o pessoal já digitar. O que vocês acham que tem aí nessa ressonância? Todo mundo no chat. Tem mais imagem da ressonância? Tem. Quantas? Tem no axial. Aí, ótimo. Tem mais uma? Não. Tem mais uma, mas só para mostrar o flare e a difusão, que não tem nada para ajudar aí nesse slide. Escrevam aí, pessoal, o diagnóstico de vocês. Pode escrever todo mundo de uma vez, que ele aparece, não vai apagar, tá? Não precisa escrever, esperar o coleguinha. Pode mandar bala. Vai lá, todo mundo, hein? Hoje a reunião tá meio vazia, hein? Não sei o que tá acontecendo aí com a presença. Vocês sabem que tá valendo a presença, né? De vocês todos. Depois vocês ficam aí correndo atrás de nota com as provas. E aí vocês vão chorar que não estavam na aula. Eu sei que, né? Tá todo mundo na cama, naquela nhaca. Mas tem essa rara oportunidade aí que a maioria das residências não tem de ter aulas frequentes de todos os setores. E vocês deveriam aproveitar. E se eu pudesse assistir às aulas de todo mundo, de todos os setores, mas aqui não dá tempo. Assistir a todas. Tão bom. Já aprendi tanto. Desencefalia, desvio da linha média. Sei. Cinzenta. Não sei. Desorbital. Não sei é bom, tem que se manifestar. Nem que já vai escrever não sei. Isso. Tem, né? A gente vê aqui uma desorganização completa aqui, né? Córtex espessado, sem sulcação direito, né? Um córtex entrando aqui. Só que tudo mal formado, né? E dá a impressão até que está de tamanho aumentado esse pedaço do cérebro aqui, né? Então, será que é o hemisfério inteiro mal formado? Será que é um pedaço do hemisfério? Né? Pra gente pensar. Tem uns pedaços aqui que são meio normais, tem outros que não, né? Uhum. Então, se fosse o hemisfério inteiro, talvez uma megaloencefalia, assim, não só essa alteração de migração neuronal aí, com essas malformações, heterotopias. Vamos ver o que a Gabi vai nos falar. Ó, o Igor acertou, esquizoencefalia. Vai lá. Nesse caso eu queria chamar a atenção para a esquizoencefalia do paciente.
A esquizencefalia, a definição dela são fissuras no parênquima cerebral que se estendem da superfície cortical ao ventrículo. Então, ele vai da pia mater ao epêndima ventricular, revestidas por substância cinzenta displásica. É uma condição rara, uma incidência estimada em 1,5 a cada 100 mil nascidos vivos e quase sempre é esporádica. Ela, curiosamente, parece ser mais encontrada em crianças abandonadas ou adotadas, aumentando a possibilidade que insultos no útero, por exemplo, por uso de cocaína ou outras drogas, possam ser um fator de risco. A apresentação clínica, os sinais e sintomas mais comuns, quando é unilateral, convulsões ou um déficit motor leve, como a hemiparesia congênita. Bilateral, a gente vai ver atraso no desenvolvimento, paresia, microcefalia ou espasticidade. E outros sinais e sintomas podem ter como distúrbios psiquiátricos ou síndrome perisilviana, que corresponde a diversas manifestações clínicas que podem acompanhar lesões que comprometem a região perisilviana, a principal delas sendo a paralisia pseudobulbar, que é uma incapacidade de controlar movimentos faciais como a fala e a deglutição. A localização ela é mais comumente encontrada nos lóbulos frontais e parietais, próximo ao sulco central. O tamanho, ela pode ser de lábio fechado, que é um pequeno defeito aqui, como a gente pode ver à direita, e ele corresponde à menor parte dos casos, cerca de 15% a 20%, ou de lábio aberto, que é um grande defeito, como a gente vê aqui à esquerda, na cabeça de seta, que corresponde a 80% a 85% dos casos. Até metade delas são bilaterais, e quando bilaterais, 60% tem um lábio aberto dos dois lados. Então, para a gente pensar em esquizencefalia, a gente vai ver umas fendas de revestimento de substância cinzenta, que vai desde a pia até o ventrículo lateral, e quando ela é de lábio fechado, quando a fenda é estreita, a gente deve procurar uma covinha, como a gente vê aqui à direita, na parede do ventrículo lateral. Então, na tomografia computadorizada, o que a gente vai ver é a fenda com a densidade de líquido. Aqui a gente pode ver uma pequena fenda com a densidade do líquido. O revestimento de substância cinzenta podem aparecer hiperdenso, aqui apontado pela seta preta. O bico na parede lateral do ventrículo lateral indica a margem ependimária da fenda, como a gente vê aqui na cabeça de seta. A gente pode ver calcificações quando está associada ao citomegalovírus, e vasos dilatados próximos à fenda também podem ser vistos. E aqui na imagem, nessa segunda imagem, a gente vê, a primeira foi uma de lábio fechado, e essa aqui é a segunda de lábio aberto, com o átomo mostrando essa configuração em asa de morcego dos ventrículos laterais, devido a essa esquizencefalia de lábio aberto. E aqui na setinha, observem a calcificação distrófica na fronteira com a parede do ventrículo lateral direito, sugerindo um histórico de infecção uterina por CMV. A ressonância magnética ela é a modalidade de imagem de escolha, ela permite a identificação da visualização da fenda pial ependimária, ver a displasia cortical e a substância cinzenta heterotópica. Então, no T1, a distinção da fenda do revestimento de substância cinzenta, ela pode ser difícil antes da mielinização, que a mielinização ela ocorre mais ou menos aos 2 anos de idade. Então, até essa idade, o T2 define mais claramente a lesão. Nesse paciente, ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos, então já dava para ver bem no T1. O flare, a gente vai ver focos glióticos, e o T2 estrela, a gente consegue ver calcificações quando está associada ao citomegalo. Então, aqui a gente vê, falta ali, na imagem aqui, uma de lábio fechado, com um septo pelúcido presente e uma substância cinzenta espessa revestindo aqui a fenda. E aqui um T2, mostrando uma esquizencefalia bilateral. Então, um defeito de lábio fechado é visto aqui à direita, estendendo-se da pia mater até o ventrículo, e uma de lábio aberto à esquerda, com substância cinzenta displásica, e a gente consegue ver também vasos anormais aqui à esquerda, na fenda.
Aqui só mais um exemplo, o primeiro um T1, mostrando calcificações focais que revestem os ventrículos nesse bebê com infecção uterina precoce por CMV, levando à esquisencefalia, e aqui nessa cabeça de seta, cistos periventriculares, e nessa outra imagem no T2, um coronal mostrando esquisencefalia bilateral de grandes lábios. O prognóstico é essa malformação é estável, o desenvolvimento de epilepsia é comum e a gravidade do comprometimento vai depender do tamanho das fendas e da presença de outras malformações associadas. O tratamento é tratar os sintomas, tratar convulsões e hidrocefalia e, eventualmente, fazer alguma cirurgia. Muito bom. Parabéns pela revisão. Eu vou apresentar o dos meninos para a gente poder aproveitar o tempo. O seu, além da esquizocefalia, tinha heterotopia, tinha tudo que todo mundo falou, então Isso. todo mundo acertou. Sim. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Apresentar. Eu que tá indo para vocês. Vai lá, Kenzo, sua vez. Bom dia, gente. Dando continuidade à reunião, eu vou apresentar o caso de um paciente masculino com 2 anos de idade que procurou o pronto-socorro com dor em hipogastro e fosfolipida direita às 8 horas, associada a náuseas e vômitos. De antecedentes, a mãe só referiu um quadro gripal há cerca de 15 dias. Bom, então 2 anos, dor na região abdominal e fossa ilíaca direita, com náuseas e vômitos. A gente começa aí com raio-x de abdômen e ultrassom de abdômen, né? Fossa ilíaca direita, será que é algo inflamatório, náuseas e vômitos, dor em hipogástrico? Então, pode ter 2 aninhos, pode ser. De alteração laboratorial, o paciente só tinha uma alteração no leucograma, com uma leucocitose de 12.570 e um aumento no PCR, 23. Tem algum sinal de inflamação aí. Aí o raio-x de abdômen. Aí para quem está em casa, no chat, todo mundo está em casa, mas todo mundo digita no chat aí. Normal ou anormal? Tá fácil, é sem normal ou anormal. Quiser digitar não sei, pode digitar não sei também. Então, Raquel, cadê mais? O Lucas. Vamos lá, pessoal, todo mundo ao mesmo tempo. Uma palavrinha curta, normal ou anormal. Eu vou olhar no chat quem não participou em nada e vou dar metade da presença só. Porque tem gente que a gente vê que entra, né? Mas que deve estar dormindo essa hora. Por exemplo, o Thiago Kobayashi. Ah, apareceu ele. Foi só falar. Não, ele deu bom dia, deixa eu ver. Então agora eu tô atrás de você. Falou normal agora. Acordou. Então beleza. E aí, Kenzo? Normal ou anormal? Para mim tá normal, não vejo sinais de pneumoperitônio nem de obstrução intestinal. Normal. Então ultrassom. Aí o ultrassom é esse aí, ó. Tem mais imagens? Não, deixei só essa. Tinha mais imagens, mas Não, tá bom, tá ótimo. Só precisa dessa. Diagnóstico. Escrevam aí, todo mundo, hein? Essa é a hora da verdade.
Bom, então todo mundo falou invaginação ou intuscepção. Variou só na nomenclatura. Quer descrever, Kenzo? Posso escrever. Essa imagem era na fossa ilíaca esquerda, na fossa ilíaca direita, e aqui na imagem da esquerda a gente vê um corte transversal, né, da alça, né, da alça invaginada, onde a gente vê camadas concêntricas, né, hiper e hipoecogênicas, que representam uma alça invaginada e uma alça externa edemaciada, espessada e inflamada. À direita a gente vê um corte longitudinal dessa alça, onde a gente pode ver as mesmas camadas, só que agora paralelas, né? Camadas hipo e hiperecogênicas paralelas, né? Então à direita a gente vê aquele sinal do alvo e à direita o sinal do pseudorrim. Por que chama? Porque essa parte branca dentro é o mesentério, né? Que é gordura, por isso que fica branco. Então faz esse sinal do alvo, do Danix aí. E no longitudinal, como fica branco no meio, lembra o seio renal, é o sinal do pseudorrim. Eu acho que o interessante desse caso também é que depois do diagnóstico da intussuscepção, o pessoal fez a redução hidrostática, né? Mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. A intussuscepção intestinal é uma invaginação de um segmento intestinal e de seu mesentério no interior do lume de um segmento adjacente. Ela pode acontecer em qualquer parte, desde o estômago até o reto, mas mais característica é que aconteça ileocólico mesmo, como nesse desenho esquemático, né? A etiologia principal é idiopática, geralmente causada por linfonodomegalias pós-infecciosas, que foi provavelmente acontecendo nessa criança, e é secundária apenas em 5% dos casos, e geralmente acontece por divertículos de Meckel, pólipos, ou cistos de lubrificação entérica. Qual que era a idade? 2 anos, né? 2 anos. Até 3 anos a gente pode considerar como idiopática. De 3 anos para cima a gente tem que pensar em outras coisas, como divertículo na parte benigna, essas outras que você escreveu aí, mas lembrar do linfoma. Então, de 3 anos para cima, ou 5 anos para cima, que aí você melhora a sua acurácia, tem que lembrar do linfoma de Burkitt. Invaginação tem que ser em criancinha pequena. Continua. O quadro clínico clássico se apresenta com essa tríade, né, dor abdominal, massa palpável e sangue nas fezes. E o ultrassom aqui tem grande valia, principalmente nas crianças, né? Ele ajuda tanto no diagnóstico, tendo uma alta sensibilidade e especificidade, quanto no tratamento, quando é feita a redução hidrostática, que o ultrassom pode guiar o procedimento. Os sinais clássicos que a gente vê é o sinal do alvo. Pode passar que aí eu já é o sinal do alvo, em que a gente vê essa alternância de camadas concêntricas hiper e hipoecogênicas, que representam as alças, tanto a alça invaginada, dentro da alça invaginada e seu mesentério, dentro da alça receptora. E no longitudinal, no corte longitudinal da intussuscepção, a gente vê o sinal do pseudorrim, né, que são essas duas fotos do meio e a mais para a direita. Sendo que a mais para a direita a gente até consegue ver as linfonodomegalias, que foram causadoras, que acabam ficando com esse aspecto de cálices sinais. Bom, tem aquela regra toda, não sei se vai mostrar aí, de quando você pode desinvaginar ou não, mas aí, por imagem, porque a gente nunca tem o tempo da história direito, né? Você viu que você falou 18 horas, e aí, em tese, 18 horas de invaginação, você não poderia desinvaginar mais. Mas depende, né? Porque as invaginações, elas são diferentes. Às vezes a alça sofre com 2, 3 horas de invaginação, às vezes a alça não sofre com 12 horas. Então, algumas coisas da imagem são fundamentais. É crucial sempre ter o Doppler, para a gente ver o grau de inflamação. Quando está com aumento do fluxo, está no início da inflamação. Conforme vai caindo o fluxo, está com edema muito acentuado. Fluxo reduzido numa parede demasiada é contraindicação de você desinvaginar. Vai voltar e não vai dar certo. Líquido no meio da alça, como a gente vê aqui, ó, líquidos, áreas líquidas no meio da alça, a chance de dar certo também cai bastante. E linfonodos grandes no meio da invaginação, que você está vendo lá, porque eles já estão engurgitados e faz tempo lá dentro. A chance de desinvaginar é pequena. Falando um pouco mais da redução agora, ela é geralmente feita em pacientes pediátricos, com intussuscepção ileocólica.
A gente coloca um catéter no reto, e onde pode ser colocado água ou gás, preferencialmente água, e ela pode ser guiada tanto por ultrassom quanto por um enema mesmo, contrastado, né? A redução ela tem menor chance de ser bem sucedida se tiver uma obstrução de alças de delgado, a criança estiver letárgica ou mais que 24 horas dos sintomas. E as contraindicações formais são sinais de peritonite e perfuração. E lembrar é controverso, mas eu acho que é uma controvérsia que é prudente fazer. Antibiótico terapia antes de fazer, para evitar a translocação, se tiver com acesso pego faz endovenoso. Ligar para a cirurgia pediátrica, porque pode ser que precise, ela tem que estar ciente do paciente, não vai dar de alegre lá, tem sempre que estar com a cirurgia pediátrica junto, porque pode não dar certo. Tem várias formas de fazer, como o Kenzo falou, mas a mais limpa de todas é pelo raio-x com ar. Essa com água, com soro, pelo ultrassom, você tem que fazer mumificar praticamente ali a região, para a água não sair, né? De tantos paradrapos que você tem que passar. Aqui é um exemplo da literatura com uma redução guiada aí por um enema, onde colocaram um catéter e inseriram contraste iodado solúvel pelo reto do paciente. E a gente consegue ver aqui que a invaginação ela vai se desfazendo conforme o tempo. E esse aqui são as imagens do nosso caso, em que aqui na imagem mais à esquerda a gente consegue ver a invaginação e um pouco de soro já chegando aí no local no segmento de alço que estava invaginado. A imagem do meio a gente consegue ver que ela está desfazendo, e a imagem à esquerda a gente vê o segmento de ilho distal com fluxo preservado ao estudo Doppler de aspecto habitual. E aí só para lembrar os critérios para a gente conseguir falar que a alça foi reduzida com sucesso, que é o desaparecimento da intussuscepção, a visualização de refluxo de fluido pela válvula iliocecal, a visualização de ilho distendido por fluido e a ausência de intussuscepção após a primeira evacuação da criança. Muito bom, parabéns. Vou colocar o do Abrão, para ele também ter a oportunidade dele. Obrigado, Kenzo. Valeu. Vai lá, Abrão. Bom dia, eu vou apresentar o último caso da reunião. Pode passar, professor? Vamos. Então, esse caso clínico é um paciente sexo masculino com 4 meses de vida, que estava na UTI, né? Ele é um paciente que nasceu GIG, de uma mãe insulina independente, e além disso ele também tinha é importante ressaltar que ele tinha síndrome heterotáxica, né? Que é basicamente, só para resumir rápido, é como se tivesse uma repetição do lado direito do corpo, né? Esse paciente provavelmente tem uma asplenia, né? Tem um fígado transverso ou que está na linha média. Ele pode ter brônquio eparterial bilateral. Frequentemente ele tem átrio direito bilateral, que é o que ele tinha, né? Ele tinha um defeito septo atrioventricular desbalanceado, um VD hipoplásico, né? E uma drenagem anômala das veias pulmonares, a matéria pulmonar hipoplásica, né? De qualquer maneira, o caso clínico é como ele evoluiu de maneira aguda, que foi com vômitos fecaloides, enterofagia e hipotensão a um dia. Pode passar, professor. Vamos passando, porque como a gente já está em cima da hora, você vai apresentar. E esse exame laboratorial, ele tinha uma acidose mista, um lactato estourado, e o leuco só chamava a atenção que ele tinha um desvio de 3% aí dos metamielócitos. E ele também tinha distúrbios hidroeletrolíticos que eu acabei não colocando. Mas é isso, só de laboratório. Aí fizeram a radiografia dele em supina, né? Em decúbito lateral esquerdo.
A gente, quando tem doença de alça, assim, faz o primeiro só, às vezes, supino. Os demais a gente vai fazendo sempre só em decúbito lateral, né, pra gente interpretar. Alguém consegue ver alguma coisa importantíssima nesse raio-x, rapidinho? A gente tem aí no tempinho, além da distensão da alça. Escrevam aí no chat. A Marina tinha perguntado do caso anterior, que agora que eu estou vendo, se reinvaginar seria cirurgia ou tratamento? Sim. Invaginou, a gente não tenta mais, né? Direto para cirurgia. E isso a gente só faz também na criança abaixo de 3 anos, na criança pequena. Se a gente suspeita que tem qualquer cabeça de invaginação, é sempre cirúrgico, porque tem que tirar, né? Um divertículo de Meckel, o linfoma, claro, se tiver massa associada. Vai lá, Abraão, escreve aí. Então, alguém tinha comentado, ele tem uma bolha gástrica à direita mesmo, tem até um raio-x contrastado que mostra isso mais pra frente, só para fim de, só para ilustração. Ele tem um aeroportograma também, é bem discreto, mas dá para perceber. Tem espessamento parietal, distensão das alças, né, e não tem opinião perito na imagem. Então é isso, mas esse aeroportograma levou a gente a fazer um ultrassom. É isso. E daí, no ultrassom, a gente pode ver espessamento de alça, né? Pode passar, professor. Na próxima, aqui a gente vê líquido livre e bastante pneumatose intestinal, né? E a gente, ligando o Doppler nessa alça, percebe-se um fluxo já reduzido na alça. Então veja, uma alça espessada com fluxo reduzido. Então ela está quase indo para a alça fina sem fluxo, né? Que é a alça totalmente morta. E tem os foquinhos brancos intraparietais. Esses foquinhos brancos dentro da parte que é escura, é tudo pneumatose intestinal. Então é assim que a gente faz o diagnóstico pelo ultrassom, bem feito aí pelos meninos. Foi o 15 que fez o exame. Isso. Continua. Esse aí é para demonstrar o aeroportograma no ultrassom, né? Que dava para ver e era bem mais evidente do que na radiografia. E aí, esse exame de antes do quadriagudo era só para mostrar mesmo, né, da cinemetrotáxica, né? Você vê que ele vê o estômago, o esôfago dele, o estômago fica à direita, né? Pode passar, professor, porque... Aí era uma revisão, a patologia gastrointestinal mais comum em neonatos, né? Etiologia controvérsia multifatorial, é uma condição inflamatória isquêmica, e principalmente a consequência dela é a permeabilidade parietal das alças e a translocação bacteriana, né? Complicação tardia ao quadro obstrutivo. Pode passar, professor? Só para mostrar as imagens, que eu acho que é o mais importante. Na radiografia de abdômen, a gente vai ver distensão de alças, pneumatose intestinal, o aeroportograma, e no caso de perfuração, pneumoperitônio, né? E pode-se ver calcificações. E nas complicações tardias se usa o enema opaco para ver a estenose do intestino grosso. Aqui, só para mostrar, dá para ver a pneumatose intestinal no raio-x aqui na radiografia, é bem evidente, na posição supina. E um aeroportograma também bem evidente na imagem da direita. Na próxima aqui, é a importância de você fazer os raios horizontais, né? Dá para ver que alguma coisa tem aí de anormal mesmo na esquerda, só que quando você faz os raios horizontais, fica muito evidente mesmo esse pneumoperitônio, tá? E o ideal na literatura se faz nas primeiras 24, 48 horas, tem que incluir o estudo com raios horizontais. A gente nunca faz nessa posição, tá? Que tem alguns lugares de rotina faz assim. A gente sempre faz decúbito lateral esquerdo, porque a gente consegue fazer um raio-x só. A gente não precisa fazer esse da esquerda nem esse da direita. A gente sempre, quando a suspeita de enterocolite, todo o raio-x dali para frente é um só. Decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Porque você sempre vai ter o ar entre o fígado e a parede torácica, abdominal, e você vai ver as alças de frente, ela também, né? Claro que a criança está deitada, mas você consegue avaliar se tem pneumatose e tal. Então você não precisa de duas imagens, com uma só você resolve.
Então a gente não faz dessa forma, a gente faz sempre decúbito lateral, e lembrando que enterocolite é um diagnóstico relativamente que a gente tem que acompanhar com alguma urgência. Ela tem vários graus, né? Tem desde leve até acentuadamente grave. Então, que era o caso dessa criança, inclusive, né? Bem grave. Então, pode ser que os controles tenham que ser feitos muito próximos, né? Por exemplo, às vezes de 3 em 3 horas, para a gente ir acompanhando como está evoluindo. Então, para a gente não ficar fazendo esse tanto de radiografia, faz sempre decúbito lateral esquerdo. E aqui, os achados no ultrassom, né? Que além de tudo que você já conseguia ver na radiografia, né, que é da esquerda, você também ainda consegue ver líquido livre, líquido focal abscesso, espessamento hiperecoparietal, né, o edema da alça, e alteração perfusional ao Doppler, que eu acho que é o principal ganho aí que você tem com o ultrassom, né, acompanhar a perfusão da própria alça, de forma bem direta. Aí aqui na imagem a gente pode ver, as da esquerda são os diversos aspectos de espessamento que você pode ter da alça, né, e a direita é uma imagem de um artigo que eu peguei que mostra, que ensina a diferenciar, né, o que é gás dentro do lúmen e o que é gás parietal, né. Vai à esquerda dentro do lúmen, né, vê que tem até tem bastante reforço posterior. Esses focos mais na parede, que não tem tanto reforço assim, em pequena quantidade, são a pneumatose, né. Aqui também é clássico, né, você encontrar, né, a imagem da direita, né, a aparência de padrão zebrado, né, ou padrão de... Empilhamento de moedas. Não, que era? De peixe lá, o espinha de peixe. Espinha de peixe. Espinha de peixe. E à esquerda mostrando o aeroportograma também, só para deixar registrado, né. Outra imagem muito boa, pode passar, professor? Esquemático, que serve para o caso anterior também, é esse aqui. A esquerda, né, a esquerda para a direita é a evolução, né, da alça e da sua perfusão, né. Primeiro ela não está demasiada, está com fluxo normal, e daí com o processo inflamatório, né, tem um espessamento da alça, aumento do fluxo, que daí começa a evoluir com uma redução do fluxo, né, e até evoluir também com uma assimetria da alça, né, e um afilamento dela, né, que já indica um sofrimento isquêmico hipóxico importante, até chegar na ausência do fluxo, né. Então, do lado esquerdo é o normal. Isso. Guardem essa imagem na cabeça. Esse é o normal. Diferente disso aí é anormal. Só para vocês entenderem o que eu falei da invaginação, a segunda imagem aí, que é espessada, cheia de fluxo, ainda é o momento que você pode desinvaginar. Da terceira para frente já não dá certo mais desinvaginar. Então é super importante pôr o Doppler. E aí na enterocolite serve da mesma forma ali a evolução, né? Primeiro o hiperfluxo, depois continua demasiado, o fluxo vai reduzindo até que a parede vai morrendo. E é isso. Esse primeiro artigo eu achei muito bom. Acho que para leitura, para quem vai no leito fazer exame, eu acho que esse artigo... É fundamental, esse artigo. Ele está na nossa pasta, tem esse artigo e tem uma aula que tem lá, que eu achei em PDF, a gente colocou lá também. É da Mônica Eppelman, é uma argentina que mora nos Estados Unidos faz, sei lá, uns 30 anos. Então, ela o ano passado eu fui num congresso da Sociedade Latino-Americana. Ela prefere falar inglês, que ela nem lembra mais espanhol direito, ela vai esquecendo as palavras. E ela faz com o Alan Daneman, que é o chefe lá. E também é um cara que tem artigos excelentes. Qualquer que vocês digitarem Mônica Eppelman, Alan Daneman, qualquer artigo que vocês forem ler deles são sensacionais. E esse artigo é mais um exemplo, vale muito a pena ler. E ver essa aula que está lá no nosso Drive. Obrigado, Abraão, Lucas e Gabi. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. E até semana que vem. Um abraço.